carreira de 432 corridas e 25 anos de Valentino Rossi finalmente chegou ao fim no ano de 2021. Vencendo 115 dessas provas, o italiano tem uma média de vitória de simplesmente 26,6% de sucesso, ou seja, a cada 4 GPs, Rossi venceu. Estatística bem significativa. Mas dessas 115 vitórias, qual delas seriam as 10 mais inesquecíveis? A tarefa de listá-las é ingrata, já que Rossi fez várias provas belíssimas na carreira. Entretanto, algumas se destacam e foram realmente pontos em que Valentino passou de simplesmente mais um campeão para uma lenda do esporte. Então segura aí que a gente vai fazer o top 10 do doutor em ordem crescente, na minha ordem crescente, no caso. Enfim, se vocês discordarem, acharem que eu esqueci de algum GP, fica o convite para comentar aqui embaixo. Enfim, faça seu top 5, seu top 10 também, se você quiser, por que não? Bora lá então. Em 2007, Valentino Rossi vivia declínio e desconfiança após os 5 títulos de MotoGP no início da década. A combinação Casey Stoner, Ducati e os pneus Bridgestone estava muito à frente do resto, com o australiano vencendo naquela temporada 10 corridas frente a apenas 4 de Rossi. Porém, justamente essa maior dificuldade de triunfar fez o GP da Holanda daquele ano uma das vitórias mais clássicas do Valentino. Saindo de 11º após uma classificação complicada no molhado devido às deficiências dos pneus Michelin, Rossi conduziu uma recuperação magistral. Mesmo com um começo lento, o 46 encontrou um ritmo bastante surpreendente com os pneus aquecidos. Ele assumiu o 8º posto na volta 3, o 7º na volta 4, o 5º na volta 5, o 3º na volta 8 e o 2º na volta 11, antes de começar a caçar Stoner na liderança. Depois de aos poucos se aproximar do australiano, Rossi deu seu ataque fatal na volta 23 de 26, passando Stoner, calando a boca dos críticos e mostrando por que ainda estava no auge da forma, colocando ainda mais 2 segundos no futuro campeão de 2007 na Yamaha, pintada naquele dia em alusão ao relançamento do Fiat 500. Das 115 vitórias do Valentino Rossi, você diria que a mais dominadora viria aos 37 anos de idade? Certamente não, mas foi o que aconteceu. Depois de perder o campeonato de 2015 em uma polêmica com Marc Marquez, Rossi começou 2016 devagar, com apenas um pódio nas 3 primeiras provas. Vindo de um abandono nos Estados Unidos, ele chegou a Jerez determinado. O italiano marcou a pole position, manteve a primeira posição na largada, liderou todas as voltas, apesar de uma tentativa de ultrapassagem de Jorge Lorenzo na volta 2, marcou a volta mais rápida e venceu. Essa foi a única vez que o Rossi fez o chamado Grand Chelem, ou Grand Slam, como a gente chama na Fórmula 1, que define a conquista da pole, volta mais rápida, todas as voltas lideradas e a vitória. Lorenzo e Marquez o acompanharam no pódio naquele dia, o que depois da polêmica de 2015 certamente rendeu ao doutor uma sensação especial, principalmente por ter vencido na casa dos rivais. Entre as vitórias mais importantes da carreira do Rossi, a primeira conquista dele na Yamaha certamente merece um lugar nesse top 10. Depois de sair da Honda após divergências com a cúpula central da montadora, que não queria dar a Rossi o reconhecimento financeiro e político pelos 3 títulos mundiais conquistados, ele decidiu arriscar uma ida para a Yamaha em 2004. Detalhe que a Yamaha não tinha vencido nenhuma corrida em 2003 e não era campeã de pilotos desde 1992. Na época, para muitos, Rossi estava enterrando a própria carreira, mas não demorou para que Valentino mostrasse que seus críticos estavam errados. Ele marcou a pole position para a primeira corrida na Yamaha e a venceu após um duelo memorável com o rival Max Biaggi. Rossi passou Biaggi pela última vez, a 2 voltas do fim, e garantiu o triunfo, se tornando o único piloto da história da categoria principal a vencer corridas seguidas em motos diferentes. A conquista foi imortalizada pela cena do beijo apaixonado de Valentino na YZR-1000. O primeiro título do Rossi na categoria principal, 500 cilindradas na época, hoje em dia a MotoGP, que eu já contei aqui inclusive, foi marcado por uma vitória das mais impressionantes exatamente no dia da conquista desse título. O GP da Austrália era a antepenúltima prova do ano e Rossi precisava apenas de um 8º posto para levar o título por antecipação. Entretanto, por ter australianos formando a maioria de seus mecânicos, ele havia dito que tentaria vencer. Na corrida, um grupo de 9 pilotos lutou a prova inteira pela primeira posição, com várias trocas de liderança. Barros, Capirossi, Nakano, Haga, Biaggi e Rossi chegaram a liderar. Mas no fim, Biaggi, pole position, chegou à última volta da prova na frente de todo mundo, mas acabou sendo passado por um inspirado Rossi a 3 curvas do fim. O final da corrida foi de tirar o fôlego, com Valentino ficando a apenas 13 milésimos na frente de Biaggi, com o top 9 separado por nada menos que 2,8 segundos.
Todas as lutas pela vitória que envolveram Valentino Rossi e o Marc Marquez, que chegaram até as últimas voltas, entraram para a história, mas em especial essa aqui, na Holanda em 2015. Largando da pole, Rossi jogou com o espanhol um jogo de gato e rato durante a prova inteira. Já a partir da volta 3, parecia claro que ambos estavam destinados a ter uma briga doméstica pela vitória. Marquez jamais esteve a mais de 1 segundo de Rossi durante o GP, chegando a inclusive tomar a liderança por algumas voltas no meio da prova. Na aparência, Rossi tinha o GP sob controle na abertura da última volta. No entanto, Marquez chegou novamente no doutor e arriscou de surpresa um mergulho na última chicane. Esperto, Rossi passou pela brita ao ser tocado por Marquez e venceu após cortar a curva. Marquez reclamou, mas pelo toque na entrada da curva, Rossi não foi punido pela atitude. O fato é que os dois sobraram naquele dia, com Lorenzo, que foi o terceiro colocado, chegando a apenas 14 segundos e meio dessa disputa. Entretanto, é claro, a vitória acabou sendo um dos pontos que fizeram com que a rivalidade dos dois se desencadeasse no polêmico GP da Malásia no fim do ano. Depois da conquista do Mundial pela Yamaha já no primeiro ano, o Rossi entrou na temporada seguinte com o pé na porta, quase que literalmente, você vai entender o motivo. A abertura do Mundial 2005 foi em Jerez de la Frontera, onde Rossi tinha um duro adversário pela vitória, o piloto da casa Sete Gibernau, que nos 2 anos anteriores foi seu principal rival. A tensão entre os dois cresceu em 2004, assim Sete e Valentino não tinham mais a relação próxima de outrora. A corrida foi nervosa, com Gibernau e Rossi escapando na frente do resto em um belo duelo. Mas Rossi tinha suas cartas na manga. Ele passou o Gibernau logo antes do último giro, apesar de Sete ter conseguido abrir na liderança poucas voltas antes devido a um erro do italiano. Na última volta, Rossi errou mais uma vez no hairpin e Gibernau passou novamente. Rossi foi pro tudo ou nada. Ele voltou a ultrapassar Sete a 3 curvas do fim, mas perdeu a frente e sofreu troco. E aí, na última curva, um espaço por dentro da Honda se abriu e o instinto assassino de Rossi não teve dúvidas. Vendo o Sete fechando a porta, Valentino soltou o freio e usou o espanhol de escudo, batendo o guidão em seu ombro. Rossi acabou vencendo após tirar Gibernau da pista, mas a distância dos dois para o terceiro, Marco Melandri, era de 18 segundos. Assim, Sete pôde ainda ser o segundo colocado. E no parque fechado a gente teve mais entretenimento. Rossi provocou o Gibernau com um olhar penetrante, enquanto o espanhol se queixava de dores no ombro, o que gerou discussão entre as equipes de ambos. Rossi chegou até mesmo tirar onda de Sete para a câmera enquanto eles subiam para o pódio, zombando das dores das quais o espanhol se queixava. Assim, foi uma baita vitória e tal, mas até hoje eu acho que não punir o Rossi por essa manobra foi um pouco errado, já que ele tirou o Gibernau da pista, como até a própria câmera do helicóptero mostra, e não sobrou pista para o Gibernau seguir. De qualquer maneira, pela agressividade e pela disputa, não dá para ter uma lista de um top 10 de corridas do Valentino sem colocar essa aqui. De uma vitória sobre o espanhol na Espanha para outra vitória sobre o espanhol na Espanha. O GP da Catalunha de 2009 é a prova de que Valentino Rossi fazia sim mágica em cima de uma moto. Depois de derrotado por 13 milésimos na classificação pelo parceiro Jorge Lorenzo, o doutor lutaria com ele por toda a prova, trocando voltas mais rápidas até os últimos 3 giros da corrida. O que se seguiu aí foi um dos maiores duelos de toda a história da MotoGP. E se você nunca viu ou se você não lembra, você está intimado a, depois que terminar esse vídeo, procurar aqui no YouTube, porque vale muito a pena. Rossi passou por Lorenzo na curva 1 a 3 voltas do fim, deu troco em uma tentativa de ultrapassagem na mesma curva uma volta depois, freando mais tarde que o rival, mas tomou a manobra de Jorge na última volta também na curva 1. Ele arriscaria uma ultrapassagem dificílima na curva 4, mas receberia o troco do espanhol. Longe de Lorenzo na reta oposta, Rossi não parecia em posição para vencer na última volta, até que no último setor da pista, o italiano se aproximou novamente de Jorge e, contra todas as leis da física, atrasou a freada e colocou por dentro na última curva, o local pouco usual para ultrapassagem. Sem esperar o ataque, Lorenzo não fechou a trajetória e viu a Yamaha de Rossi abanando enquanto ele tentava frear cuidadosamente para não perder a frente. No fim, deu tudo certo, e a vitória, de número 99 para Rossi, teve um gostinho especial ao vencer justamente o 99 em casa. O Rossi era o grande piloto da MotoGP no início dos anos 2000 e meio que não tinha nenhum piloto à altura dele. Dá pra cravar isso por conta da apresentação que ele fez em Phillip Island em 2003. Depois de ter perdido o GP da Grã-Bretanha no mesmo ano por uma ultrapassagem sob bandeira amarela apenas comunicada após a corrida, o que lhe acrescentou 10 segundos no tempo de prova, Rossi cometeu a mesma infração na Austrália. Entretanto, ele recebeu a informação da direção de prova ainda durante a corrida e foi comunicado pela placa de seu pitwall. Entendendo que perderia a liderança no tempo total, a partir da volta 15 de 27, ele passou a andar de 6 décimos a 8 décimos mais veloz que o segundo colocado, Loris Capirossi. A diferença, que era de 3.9 na volta 15, subiu para 6.6 na 19 e chegou a 10.3 na 22. Tirando onda, Rossi ainda foi mais de 1 segundo mais veloz que Capirossi nas últimas 3 voltas e cruzou 15 segundos na frente do compatriota da Ducati.
garantindo o triunfo por 5 segundos no tempo agregado. Por isso eu diria que se já houve um dia que o Valentino Rossi fez todos os colegas de profissão dele parecerem uns trouxas, foi nesse dia na Austrália. O Valentino não tinha concorrência naquele grid e provou do jeito mais difícil porque ele era o melhor daquela geração. A guerra de um piloto de 36 anos, largando de 8º no grid, e de um piloto de 22 largando da pole position em termas de Rio Hondo, chegou ao 2º lugar dessa lista pelo arrojo sangue frio e a cabeça calculista de Valentino Rossi. Entendendo que o pneu extra duro da Bridgestone seria o composto com o qual poderia fazer a corrida em menos tempo, Valentino arriscou uma estratégia que só lhe pagaria dividendos no fim da prova. Enquanto Marques, com um composto mais macio, abriu vantagem nas primeiras voltas da corrida na liderança, Rossi, que aos poucos passou os pilotos entre ele e 93, foi paciente, sabendo que se não fizesse nada de errado, poderia ter a chance de atacar o espanhol no fim da corrida. Marques tinha 4.3 para Rossi, quando o italiano assumiu o 2º posto na volta 10 de 25. O que se seguiu ali foi um jogo de gato e rato, com Rossi tirando vantagem a cada volta do Marco Marques, enquanto os pneus do Marques se desgastavam. Na volta 19, a vantagem era de 2 segundos, na 22, apenas de 4 décimos. O ataque veio na volta 23, com Rossi tentando uma manobra na curva 2. Ele tomou troco, mas no fim da reta, mais uma vez passou Marques, se aproveitando da melhor aderência de seus pneus. Marques novamente não quis aceitar a derrota e tocou sua roda no ombro de Valentino. Para defender a posição, Rossi fez a tomada da curva seguinte de maneira agressiva. Com isso, acabou derrubando Marques, que naquele dia acabou sendo afoito demais. Vamos te lembrar que o Marco Marques ele vinha de uma temporada que ele tinha vencido 10 corridas seguidas, venceu 13 GPs ao todo e tinha sido bicampeão nos 2 primeiros anos dele de MotoGP, ou seja, ser derrotado não era uma coisa com a qual ele estava muito acostumado. Os comissários chegaram a rever o lance, mas Valentino foi inocentado. Com isso, ele conquistou uma de suas mais belas vitórias, que lhe garantiu uma boa vantagem no Mundial daquele ano, que acabaria ofuscado pela rivalidade com Marques, que se iniciou exatamente ali naquele dia. Mas esse é outro assunto. A cereja do bolo dessa lista não poderia ser outra. Tem que ser Laguna Seca 2008. O show que a gente viu na pista foi muito bacana, mas o significado dessa vitória para a carreira do Valentino extrapola todo o resto. Em uma sequência de 5 poles e 3 vitórias seguidas, o pêndulo daquele mundial ia para o lado de Casey Stoner. Em várias entrevistas até hoje, Valentino já disse que acordou naquele domingo, 20 de julho de 2008, decidido a quebrar o bom momento de Stoner. O motivo, além do óbvio de impedir a vitória do rival, era tentar influir psicologicamente no australiano. Isso porque Stoner provavelmente acordou ali com alguma certeza de que venceria aquele GP. Ele não só liderou todos os treinos daquele final de semana, mas cada um deles por mais de meio segundo de vantagem, o que em uma pista de 3,6 km é uma senhora margem. Assim, a estratégia do Rossi era simples, mas dura: se colocar a qualquer custo na frente do Stoner durante aquela corrida. Sem uma grande reta, Laguna Seca sempre foi um local difícil para ultrapassagens. Assim, apesar de uma largada ruim, Rossi foi rápido para superar Hayden e Stoner ainda no primeiro giro, para segurar o progresso do australiano. Stoner, como esperado, foi com tudo para cima de Rossi. Ele o passou no início da volta 4, mas Rossi foi rápido em responder na curva 5. Na saída da 6, Stoner passou Valentino por fora usando o motor da Ducati. Rossi sabia que tinha que passar Stoner na curva seguinte, o famoso saca-rolho. Ele freou forte, passou do ponto e foi para a areia. Mesmo perdendo a frente, ele voltou para a pista, ainda na frente de Stoner, que teve que desviar de sua moto. Anos depois, o Rossi revelou que ele havia cometido um erro parecido com esse durante os treinos, ali no saca-rolho. E ele sabia já que era possível passar ali por aquela linha sem que a frente da moto enterrasse na areia e fizesse ele acabar caindo. Aí quando ele viu que era oportunidade, ele não teve dúvida. Stoner deu troco na reta dos boxes usando a aceleração da Ducati, mas Rossi revidou na curva 5 de novo. Stoner ainda tentou passar na reta dos boxes na volta 11, para errar a freada na curva 2 na sequência. Na volta 20, o repeteco. Stoner passou por Rossi na curva 1 e freou cedo para não perder a 2 mais uma vez, mas Rossi, mago das freadas, repassou Stoner chegando na 2. Stoner ainda tentou passar o doutor na 3, mas por fora o italiano conseguiu resistir e manter a ponta. Chegando na última curva, Rossi fez uma molecagem, o chamado brake check, freando antes do necessário para desconcertar Stoner. Deu certo, o australiano errou a freada, saiu da pista e caiu. Essa era a volta 21 de 32, e apesar da queda, o Stoner ainda voltou na segunda posição, simplesmente porque os dois, enquanto estavam lutando pela vitória, eles abriram, pasme, 22 segundos para todo mundo que vinha atrás, sobraram demais. Rossi garantiu a vitória e a vantagem psicológica, já que após fazer a pole nos 2 GP seguintes, na República Tcheca e em San Marino, Stoner caiu na frente de Rossi. O italiano garantiria 5 vitórias seguidas e o campeonato daquele ano após o 5º triunfo, no Japão. Stoner não ficou muito feliz com a agressividade de Rossi naquele GP e se negou a cumprimentá-lo no parque fechado. Mas Rossi sempre discordou do protesto de Stoner,
ligando não ter tocado no australiano. E de fato, revendo o GP, Rossi jogou duro, mas limpo em todas as manobras. Não tinha como o primeiro lugar dessa lista ser outra prova. Bom, mas por esse vídeo é isso. Muito obrigado se você chegou até aqui. Considere um like, considere se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Um abraço.